Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje eu quero mais falar sobre aceleração do tempo, ok? Bem, aqui vemos a aceleração do tempo. O que lavra alcançará o que cega. O que pisa as uvas alcançará aquele que lança a semente. Os montes destilarão mosto. Eu gosto de uma certa versão. Vamos ver o que ela diz. Olha o que diz. Sim, olha, não vai demorar muito, declara Deus. As coisas vão acontecer rapidamente, sua cabeça vai girar. Uma coisa rápida alcançando a outra. Você não vai poder acompanhar. Tudo vai acontecer de uma vez e, por onde você olhar, espaço. Bênçãos. Bênçãos como vinho destilando das montanhas e montes. Dê a Jesus a glória, amém? Então, quando Deus restaurar então o tabernáculo de Davi, muito louvor e adoração serão restaurados à igreja. Muito mais adoração e louvor neste ano, amém? O foco vai ser a arca, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não só isso, mas vai reparar também as brechas, e nós vamos falar deste assunto nas próximas semanas. E depois virá uma aceleração de bênçãos. Por onde você olhar, bênçãos. E vai ser tão rápido, vai acontecer tão rápido. Amém, 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 amém. E por falar em heróis, um dos heróis daquele seriado é um rapaz japonês e ele tem o poder de teletransportar, você já viu? Deixe-me mostrar teletransportação na Bíblia. Quando formos arrebatados, vai ser justamente isso. Não é verdade? Amém? De um lugar para o outro, no piscar de olhos. Tempo vai além do tempo e do espaço. E vamos desaparecer. De repente, vamos estar em um novo lugar. Amém? Certo? Ok, vamos então à história de Filipe. A Bíblia diz que ele era um evangelista. Não era um apóstolo, mas um evangelista. Amém. E como todos nós, fomos chamados para evangelizar. Olha essa história. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Deixe-me falar dessa história. Ele estava em Samaria e tinha um avivamento acontecendo em Samaria. Tinha milagres. E olha que um dom especial de cura estava se manifestando por Filipe. Você vai ver que os coxos da cidade andavam. Não fala de outras doenças, mas os coxos. Então era um dom de cura para os coxos. Eles foram curados, certo? Agora, tinha milagres acontecendo, pessoas se convertendo, até um feiticeiro que viu o poder de Deus e ele ficou cheio do temor de Deus. Deus usou Filipe e o anjo do Senhor apareceu a ele dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Por que isso? Falando do primeiro passo, nas escadas. Porque o Senhor pediu para alguém para dar o primeiro passo, e o primeiro passo era para o deserto. Tinha um avivamento aqui. Às vezes, o caminho de Deus é muito estranho. Uma coisa sobre aquelas escadas é isso, certo? Olha, você sobe, eu estou indo na sua direção, depois eu vou para o outro lado. Viu isso? Às vezes parece que o caminho é complicado, mas a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Amém. Começa com o primeiro passo. Mas às vezes parece, Deus, que essa direção não vai me levar à conquista dos meus sonhos. Não vai me levar até o lugar onde eu quero chegar, que vai ser bom para mim, Senhor. Então me leva lá, mas Ele te vira. Amém? E você não percebe, mas você está subindo até o lugar que Deus tem para você. Amém? Olha, tinha um avivamento acontecendo ali. O anjo do Senhor veio e falou: vá para aquela estrada de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E então, não falou mais nada, só vá. Primeiro passo, não fala o que vai acontecer. Dê o primeiro passo, certo? Seja o que for que ele mandar. Ok, ele desceu e levantou-se e foi. Obediência, o primeiro passo. E um homem etíope, olha, este homem era uma autoridade do governo da Etiópia. Ele era um eunuco mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Ele guardava todos os tesouros dela. Era um VVIP. Amém? E tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Estava lendo Isaías 53, sobre ele foi ferido pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Ele leu essa porção, mas ele não entendeu. Então, o Espírito, olha o Espírito falando.
Igreja, se prepare. O que ele pedir, faça. Se o Espírito Santo falar, ok, você vai para aquele lugar, quero que você gaste tempo ouvindo e não falando. Obedeça ao Espírito, porque algumas coisas vão acontecer. Mesmo que Deus não tenha te dado um dom miraculoso, porque você deu o primeiro passo, o resto vai fluir. Às vezes Deus vai mandar fazer algo simples. Toma o teu leito, você faz isso. Você não fala para uma pessoa com a mão mirrada, estenda suas mãos. Foi só obedecer. Quando ele tentou estender com a ordem do Senhor, ele conseguiu. Foi curado. Se o Senhor te pedir para fazer algo, não diga não posso. Olha a minha condição. Ele vai dizer, eu quero que você faça. Talvez você está com um problema nas suas pernas ou nos seus pés. O Senhor vai dizer, ande. Você não pode ver? Estou na cadeira de rodas. Amém? Faça. E não podemos ficar pensando somente nos benefícios, sabe, naturais de caminhar. É quando o Senhor te fala e você obedece, o sobrenatural é liberado. Deus falou para Josué, reúna o povo, certo? E rodeie a cidade de Jericó, uma vez por dia e no sétimo dia, 7 vezes. O quê? Por quê? Como? E Josué sabia muito bem que há 40 anos antes eles não tinham entrado na terra porque eles podiam ter entrado naquela época, mas na verdade todos eles começaram a duvidar, começaram a murmurar entre eles e desta vez Josué então falou, tem uma instrução. Não foi Deus quem falou isso, mas foi Josué. Vocês vão caminhar calados. Ninguém pode falar nada. Ele foi um líder esperto. No sétimo dia, quando eles caminharam, Deus então falou, gritem. Porque o Senhor deu para vocês no passado a cidade. Isso é algo maravilhoso. Tem dado é passado. Amém. Gritem! Para quê? Gritem! O que vai acontecer com essas muralhas? Hoje falaríamos para que gritar. Se o Senhor falou para gritar, então grite. Quando você grita, as muralhas caem. Amém? Os pescadores. O último sinal no Evangelho de João. Pescadores, discípulos de Jesus, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. A noite toda e eram profissionais. Eles viram Jesus e não o reconheceram. E o Senhor perguntou, tendes comida? Bem, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Na esquerda, atrás, na frente, na direita, isso importa? Não tem peixe nenhum. Lance a rede do lado direito. O lado a mim, Benjamim, o lado do poder, o lado do favor. Lance a rede desse lado, creia nessa palavra. E pegaram tanto peixe. Obediência. Talvez esse seja o momento que vai transformar os seus negócios. É só ouvir aquilo que ele vai dizer e fazer. Talvez é alguém que você tem que conversar e você está com medo. Você não quer fazer isso. Talvez você tenha que ir para algum lugar. Mas cuidado, não saia de um trabalho deixando a sua companhia, dizendo que Deus tem algo para você. Encontre outro primeiro. Eu tenho que falar isso, amém? E neste tempo de aceleração e tudo mais, e não quer dizer que Deus não vai permitir que em alguns momentos você lute. Deus vai te dar a vitória com o tempo. Para produzir perseverança, paciência, longanimidade, amém? Com alegria. Ele vai te fortalecer com poder. Tem coisas assim. Eu estou falando de aceleração, mas não quer dizer que tudo vai ser acelerado. Deus sabe o que fazer. Você só tem que focar em um passo de cada vez. Quando o Espírito Santo falar, você obedece um passo de cada vez. Se ele falar, beije o seu marido, não diga, eu não faço mais isso. Obedeça! Desculpa, é uma irmã. Obedeça, eu pensei que era para os homens. Beije a sua esposa, eu não quero. Obedeça! Para as irmãs, faça isso. Tem que falar duro com os homens, certo? Amém. Não nos beijamos mais. Talvez seja por isso. Não damos mais as mãos. E Deus fala, segura a mão dela. São coisas tão pequenas que Deus fala às vezes, que até mesmo insulta a nossa inteligência. E Deus até gosta de quando a sua inteligência, às vezes, ela é insultada, amém? Sim. E faça isso na frente dos seus filhos, porque uma das melhores coisas é quando eles veem você beijar a sua esposa, amém? Isso traz um certo tipo de segurança para eles. E você está dando um exemplo para o futuro. Não fazemos isso.
Alguns não estão rindo, tudo bem. Vamos lá. Por que você não obedece ao Senhor e o glorifica, amém? Ele nunca vai te dar uma direção errada, ele nunca vai te ferir. Ele é totalmente amável e tudo o que ele fala para você fazer é para o seu próprio bem. Ele disse ao cego, vá ao tanque de Siloé. No ano passado nós fomos ao tanque de Siloé. E eu te digo, igreja, não é brincadeira. É um lugar... Oh, lá embaixo. Eles nos mostraram o lugar. Não é aberto ao público, mas eles me trataram de forma especial. E nós fomos lá, sabe? Você foi? No tanque de Siloé. E Jesus lá em cima mandou o homem ir lá embaixo. E ele era cego. Jesus colocou lama nos seus olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Que ideia foi essa de falar para o homem, vai e lava-te no tanque de Siloé? Mas este é o caminho do Senhor. Para um ele fala e o cego é curado. E no outro ele coloca lama. Mas antes disso ele cuspiu no chão e fez a lama. E colocou no cego. Se já era cego, ficou mais cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E Jesus nem o ajudou. Ele foi lá e eu imagino, quando eu desci o ano passado, quando descobriram o lugar e nós não podemos ir mais longe porque estão ainda escavando. Quando fomos lá, eu pensei, meu Deus, o cego deve ter ido e perguntado, você pode me falar onde é? Você pode me levar até lá? E eu estava falando com os pastores que parte da razão deve ter sido para ele perguntar às pessoas e as pessoas o seguirem. Jesus me mandou lavar no tanque de Siloé. Se tornou um evangelista. Ele evangelizou quando ele foi ser curado. E quando chegaram no tanque de Siloé, e todas as pessoas com ele ali, quando ele lava os olhos, imaginam o milagre. O impacto que teve nos judeus naquele dia. Amém? Muitos não criam em Jesus, agora viram um milagre. Amém? E eu creio que os arqueólogos estão ali nesse tempo de profecia. O tanque de Siloé foi descoberto somente há alguns anos, e eu estava lá e dei uma palavra profética para o guia, e também os meus pastores estavam lá, e eu creio que Deus vai curar a cegueira de Israel. E por isso agora foi descoberto. Estava parcialmente descoberto, mas agora foi mais descoberto, mas ainda está sendo descoberto, mas está muito mais do que antes. Então, é a cegueira sendo curada aos poucos. E muitos judeus estão aceitando a Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Filipe, Deus, através do anjo do Senhor, disse para ele descer em direção à estrada que vai para Gaza. E ele então viu um homem. Ele viu um carro que estava passando ali. E havia um homem assentado nessa carruagem. Era o tesoureiro da rainha Cândace da Etiópia. Ele estava lendo o livro de Isaías. E Deus falou para ele, aproxime-se da carruagem. Mais um passo. Ele foi lá e perguntou para o homem, você entende o que está lendo? Ele, não, eu não consigo. Ninguém me explicou. Amém. Deus levantou mestres também. E ele assentou-se e explicou sobre Jesus. E diz, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, olha isso, olha bem, aqueles que são interessados em teletransporte. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não viu mais, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, que é uma cidade, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Uou! Olha que milagre! Primeiro, olha a instrução de Deus. Um passo de cada vez. Deus falou para ele, ele viu uma carruagem, aproxime-se então dessa carruagem. Certo? Um passo de cada vez. Queremos ver o milagre e às vezes falamos, Senhor, me teletransporta agora, Senhor. Estou cansado de andar. Filipe não pediu isso. Filipe obedeceu ao Senhor um passo de cada vez. E se for preciso Deus acelerar o tempo ou encurtar a viagem, ele vai fazer isso. Você não percebe, parece que a viagem é tão longa, mas de repente você percebe que já chegou. Você nem sabe como chegou. Está me ouvindo? Amém? No ano passado nós fomos lá, estávamos procurando este lugar, onde Filipe batizou o eunuco. Naquela estrada que desce até a região de Gaza, foi descoberta. E nós fomos lá, olha aqui a foto. Aqui estamos nós, você vai ver aí o corpo forte do Pastor Lawrence. Suas costas. Ok, essa é a estrada, muito antiga. Outra foto.
Você vê que é uma estrada antiga, está parcialmente descoberta. Foi nessa estrada que Filipe caminhou e encontrou aquele homem. Ele nem sabia o que ele ia encontrar. Ele só obedeceu e foi para ali. Um passo de cada vez. Deus não mostra. Como Abraão, vai para este lugar. Você vai encontrar aquilo. Não, não. Abraão, saia. Quando chegava lá, Deus dava outras instruções. Estou certo? O mesmo aconteceu com Filipe. Ok, outra foto. E aqui está esse buraco onde tinha água e ele foi batizado. Era uma cisterna. Amém? Onde juntavam águas da chuva. E aqui é dentro da cisterna, tá tudo ali intacto ainda desde 2000 anos. Amém? E aqui está o pastor Matthew saindo da caverna, ficamos com medo. Achei que era um urso. Ficamos com medo. Quando ele saiu desse jeito, sabe? Tem mais fotos? Foi aqui neste lugar que aconteceu tudo isso. E se você contar as milhas, caminhando de Samaria até chegar aqui, e nós não sabemos quando Filipe desceu da carruagem, para que ele pudesse chegar então àquela caverna, onde aquele homem foi batizado, certo? Então, de Samaria até chegar em Gaza, 150 milhas. Daquele lugar até chegar no outro, era 30 milhas. Talvez podemos acrescentar umas 10 milhas. Mais ou menos ali. No caminho longo ele teve que caminhar. Ou foi de jumento. Para o caminho mais curto foi transportado. Isso é estranho, não é? Faríamos o oposto. Não é? Mas o caminho de Deus tem um propósito para tudo. Ele sabe quando chegar lá e também como chegar lá. E ele vai chegar na hora. Posso ouvir um amém? Sabe, quando eu estava lá, eu recebi alguma coisa. Sabe, no meu espírito eu preparei para hoje, eu recebi tanto. E eu estou no meio do sermão. E eu já vou terminar daqui a pouco. Mas olha bem, continue vindo nas próximas semanas, porque tem muitas verdades ainda sobre este assunto, o Templo de Salomão. Um deles foi quando Jesus disse: destrua esse templo. Jesus falou aos fariseus: destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Ficaram tão irados com ele, falaram para ele, porque pensaram que ele estava falando do templo. Esse templo foi construído já há 46 anos. E você nos diz que você pode destruir e reconstruir em 3 dias? Mas ele estava falando do seu corpo. A Bíblia diz que Jesus falou do seu corpo. Certo? Não entenderam isso. Os discípulos lembraram-se disto quando ele ressuscitou dos mortos. Então, o templo também é uma figura do corpo de Cristo. Também é uma figura do seu corpo. A Bíblia diz em Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Certo? Ok. Vou usar essa analogia nas próximas semanas, não agora. Nas próximas semanas vou te mostrar o Templo do Salomão e os segredos do corpo, porque tem algumas coisas que Deus me mostrou e que vão te ajudar a renovar sua mocidade, a restaurar sua saúde no corpo. Preste atenção nisso. Vamos ver o desenho do templo de novo. Você viu aquelas 2 colunas de bronze na entrada? Elas representam suas pernas. Suas 2 pernas. Elas são feitas de bronze. E tem um segredo ali também. Amém? Eu vou falar nas próximas semanas. E nas câmaras, eu falei sobre como você sobe de uma para outra através das escadas. Lembra disso? Olha bem essas câmaras. Em hebraico, tem muitas palavras para câmaras. Uma palavra quer dizer cama, lugar de descanso. As 3 câmaras ali, 3 camas. Lugar de descanso. Amém? Mas olha isso. A palavra para câmara lateral, então, existe uma palavra diferente para essas câmaras. Tem o tissá, que quer dizer tesouro, que são essas câmaras, mas uma palavra também para essas câmaras, costela. Essa palavra é mencionada para essas câmaras aqui no templo e também para quando Deus tirou a costela de Adão. Quase que eu falei que era costela de Eva, mas não é não. Ei, qualquer um comete erro, ok? Senhor, reverte o tempo. Tchim, ok. Deus tirou a costela de Adão. Amém? Isso é para você. Não vou lembrar do seu pecado. Amém? Deus tirou de Adão uma costela e fez daquela costela uma mulher. Olha isso, a palavra costela é a mesma palavra para estas câmaras do templo. Interessante? Amém? Cada câmara, cada andar tem, de acordo com Joséfo, todas elas, 33 quartos pequenos para guardar coisas, chamadas células.
Como vai de um andar para o outro? Pelas escadas. Pelas escadas, vamos ver aquele relógio de areia primeiro. E olha bem, eu falei com o pessoal do vídeo e disse para eles que isso aqui representa o tempo. Estou certo? Mas se você olhar direito para isso, você vai ver que parece uma escada ali, estou certo? Ok, sabia que seu corpo é feito de genes, certo? A composição genética. Olha para os genes aqui e olha para a escada do lado. Ali tem a hélice e uma dupla hélice. Viu isso? É na direita que é o gene, não na esquerda. Você viu? É chamado duplo hélice. Certo? É uma espiral. Você viu que o seu corpo tem muito a ver com o Templo de Salomão, porque é a figura dele. Tem algo que se faz a essa escada para que ela fique forte e também fique saudável. Vou te mostrar isso. Porque uma das coisas interessantes são o que alguns chamam de telômeros. Isso faz parte da sua genética. É como aquele pedaço de plástico no cadarço. Se aquele plástico quebrar ou ficar fraco, então o seu cadarço também vai estragar, não é verdade? O que acontece é que nós temos essas coisas, chamadas telômeros, que segura toda essa parte genética, e eles descobriram que pessoas que têm uma vida longa têm esses telômeros, que são longos e fortes, como plásticos que não quebram. E eles descobriram uma das maiores razões por que estes plásticos quebram é por causa do estresse. Estresse faz isso. Ok, nas próximas semanas vou falar sobre isso. Não agora, agora não, ok? Glória a Deus. Mas só quero dizer que essas escadas e os nossos genes são bem parecidos. O nosso corpo foi feito de tal maneira que é incrível. E Deus falou que o nosso corpo é templo do Espírito. É um segredo para nós que precisamos descobrir sobre o templo e aprender coisas que só Ele pode revelar. Amém? Nos próximos dias, quero orar por todos vocês. Estão prontos para receberem a aceleração do tempo? Amém? Os dias em que o que lavra alcançará o que cega. Sua cabeça vai girar, amém? As coisas vão ser bem rápidas. Por onde você olhar, bênçãos. Amém? E cada vez mais larga e mais alta e também maior. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Dê-lhe a glória. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aqui neste lugar, meu amigo, talvez você está aqui hoje e nunca aceitou esse lindo Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Cristo foi o seu substituto. E Deus, sendo santo, não pode menosprezar o pecado. Mas Deus, sendo amor, pode perdoar. E Deus fez isso com um fundamento justo, a morte do seu Filho, o sacrifício do seu Filho. E porque ele não é somente um ser natural, um ser humano natural somente, mas também Deus. Então você tem Deus, que transcende o espaço e transcende o tempo, porque temos uma cruz que se aplica até em 2020, aplica-se até hoje, porque a cruz está fora do tempo. É como se Jesus tivesse morrido agora, e é por isso que João disse no livro do Apocalipse: eu vi o Cordeiro, como se tivesse sido imolado, muitos anos depois que Jesus morreu. Então, amigo, onde estiver agora, se souber que Deus está falando contigo, que Ele está dizendo para dar o primeiro passo, e isso é receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faça agora mesmo. Diga: Pai Celestial. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço pelo teu amor por mim. Tu me procuraste e eu não estaria ouvindo isso se o Senhor não tivesse feito isso. Obrigado, Senhor, por me colocar aqui, neste tempo e neste espaço, para estar aqui agora. E Pai Celestial, eu confesso que Cristo morreu pelos meus pecados e Cristo ressuscitou para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E eu te agradeço, Pai. Tu és meu Pai, e agora eu sei que sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, fiquem em pé. Aleluia. Pai Celestial, eu te agradeço por todos que estão ouvindo minha voz. Pai, eu te agradeço porque Tu és um Senhor que está além do tempo e do espaço.
E te agradeço, Pai, porque sempre quando nós ouvimos a palavra, porque ela não está confinada a um lugar, ela não está confinada ao tempo, e a palavra pregada há 10 anos atrás é relevante hoje. Eu oro, Pai, para que o teu povo esteja com tanta fome pela palavra e vão querer mais luz pelas janelas, que vão estar com um tremendo apetite por tua palavra, que vão buscar mais a tua palavra, a palavra de Cristo, que habita em nós em toda a sabedoria. Pai, eu oro em nome de Jesus, que tu levantes uma geração, Senhor, apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo, para conhecê-lo mais e considerar isso como a maior prosperidade.